É possível trabalhar para Deus a vida inteira, vestir o hábito de uma ordem sagrada, passar seus dias em serviço e oração e ainda assim, no momento da morte, encontrar-se envolto não no abraço do céu, mas em uma terrível e sufocante veste de fogo. É possível que os próprios deveres que realizamos, a louça que lavamos, o trabalho que fazemos para sustentar nossas famílias, o serviço que oferecemos à igreja possam se tornar o combustível para o nosso purgatório, se nossos corações não estiverem no lugar certo. Muitas vezes, pensamos na vida após a morte como uma contagem de boas ações contra más ações, mas há uma verdade mais profunda, mais assustadora, mas, em última análise, libertadora escondida no diário de Santa Faustina. Há uma entrada específica, um encontro arrepiante que se destaca entre as visões de raios e anjos. É uma história de fantasma verdadeira e documentada de uma alma que veio visitar a irmã Faustina. Essa alma não era uma assassina, nem uma ladra, nem uma ateia. Ela era uma freira e ainda assim apareceu em um estado que faria o sangue gelar. Ela estava pingando cera ardente. Por quê? Por que uma noiva de Cristo sofreria um destino agonizante tão específico? A resposta que ela deu a Santa Faustina muda tudo o que pensamos saber sobre ser uma boa pessoa. Revela que Deus não olha para o que fazemos, mas como fazemos. Antes de abrirmos esta porta para a realidade sobrenatural do purgatório, vamos nos ancorar. As coisas que estamos prestes a discutir são pesadas, elas são reais e nos lembram da imensa santidade de Deus, mas não enfrentamos essas verdades sozinhos. Nós as enfrentamos parados no oceano de misericórdia. Convido você agora mesmo a criar um santuário de segurança e intercessão nos comentários abaixo. Vamos falar de almas que precisam de oração, talvez até almas da sua própria família. Peço que você digite as palavras que quebram as correntes do medo. Jesus, eu confio em vós. E se houver um nome, um ente querido falecido, um pai, um amigo que você deseja colocar sob a proteção da divina misericórdia hoje, escreva o primeiro nome deles ao lado dessa oração. Deixe este ato ser o começo da libertação deles. Agora vamos viajar de volta ao convento na Polônia, para o silêncio do corredor e para a lição da alma e pingando cera. Devemos entender o contexto da vida da irmã Faustina. Ela vivia em um mundo de rotina. Para o observador externo, a vida dela era monótona. Ela trabalhava na cozinha, ela trabalhava no jardim, ela atendia a porta. Era uma vida de dever. Todos nós entendemos o dever. Você tem deveres. Você tem que acordar cedo. Você tem que cuidar de pais idosos. Você tem que lidar com chefes difíceis. Você tem que limpar uma casa que só fica suja de novo no dia seguinte. Muitas vezes nos ressentimos desses deveres. Nós os fazemos, mas os fazemos com um suspiro. Nós os fazemos com uma reclamação em nossos corações. Pensamos, contanto que eu faça o trabalho, não importa como me sinto sobre isso. Mas a visão da freira de cera nos diz que a reclamação importa mais do que podemos imaginar. Está registrado na entrada 58 de seu diário. A atmosfera no convento estava provavelmente quieta. A quietude que se instala depois que o trabalho do dia termina. Faustina estava rezando, sua alma sintonizada com as frequências do mundo invisível. De repente, o véu se tornou tênue. Ela viu uma figura. Era uma irmã que havia morrido recentemente. Uma mulher que Faustina conheceu, com quem viveu e trabalhou ao lado. Mas a mulher que ela viu não era a mulher que ela conhecia. Essa alma estava em um estado de terrível tormento. Faustina descreve vê-la coberta de trapos, mas não eram apenas roupas velhas. A visão era visceral e aterrorizante. A irmã estava envolta em chamas, mas não um fogo limpo. Ela estava coberta de cera ardente. Pingava dela, pesada, quente e sufocante. A cera grudava em sua forma espiritual. Um lembrete pegajoso e abrasador de algo que ela não conseguia se livrar. Imagine o horror daquela visão ao ver um rosto que você conhece distorcido por tal sofrimento específico. Faustina,
cujo coração estava sempre cheio de compaixão, não fugiu com medo. Ela fez o que uma guerreira da misericórdia faz. Ela se envolveu. Ela fez a pergunta que todos nós queremos fazer. Por quê? Especificamente, Faustina perguntou por que ela estava sofrendo de uma maneira tão peculiar e agonizante. Por que a cera? Por que os trapos? A alma confessou a verdade, e sua confissão é um aviso para cada um de nós que se sente ocupado com a vida. Ela disse a Faustina que esse sofrimento era devido à forma como ela tratava seus deveres na terra. Ela tinha sido responsável por muitas tarefas no convento. Provavelmente tarefas envolvendo o cuidado da capela ou da sacristia, lugares onde velas e cera eram comuns. Mas a questão não era a cera em si. A alma disse que estava muito apegada aos seus deveres. Ela os realizava sim, mas os fazia com um espírito relutante. Ela se apegou ao seu próprio jeito de fazer as coisas. Talvez ela tenha reclamado que os outros não estavam fazendo o suficiente, ou que o trabalho estava abaixo dela. Ou ela tenha feito o trabalho sagrado com um coração frio e mecânico. Ela deixou o dever se tornar um ídolo, ou pior, um fardo do qual se ressentia, em vez de uma oferta de amor a Jesus. A cera ardente representava a natureza fria e pegajosa de seu coração durante a vida. Como ela deixou as coisas materiais e as tarefas grudarem em sua alma, endurecendo ao seu redor, impedindo que o verdadeiro fogo do amor de Deus penetrasse. Agora, no purgatório, essa dureza tinha que ser derretida, e o processo de derreter um coração frio é doloroso. Essa visão toca em um ponto sensível, porque é muito compreensível. Com que frequência ajudamos alguém, mas, no fundo, ficamos com raiva por ter impedido? Com que frequência doamos dinheiro, mas com um espírito de irritação? Com que frequência servimos nossas famílias, mas com uma narrativa silenciosa de martírio, passando por nossas cabeças, pensando: ninguém me valoriza, eu faço tudo por aqui? A alma desta irmã está nos dizendo que Deus vê a atitude. Ele ouve a reclamação silenciosa, e essa reclamação, essa falta de amor, cria um resíduo na alma. Isso cria os trapos e a cera que devem ser queimados antes que possamos entrar na pureza imaculada e flamejante do céu. Mas a história não termina em horror. O diário nunca é um livro de desespero, é um livro de resgate. Santa Faustina, vendo o sofrimento, não julgou a irmã. Ela não disse: bem, você deveria ter sido mais legal. Não. Ela imediatamente começou a trabalhar. Esta é a missão de resgate da misericórdia divina. Faustina entendeu que essa alma não podia mais se ajudar. O tempo de mérito havia acabado para aquela freira. Ela estava nas mãos da justiça. Mas Faustina ainda estava na terra, no tempo da misericórdia. Faustina começou a rezar fervorosamente. Ela ofereceu seus próprios sofrimentos, suas próprias orações, jogando-os como água fresca sobre as chamas da freira sofredora. Ela levou essa alma aos pés de Jesus, e então o milagre aconteceu. O resgate foi confirmado. Algum tempo depois, a alma apareceu para Faustina novamente, mas a cena havia mudado completamente. O horror tinha ido embora. Os trapos tinham ido embora. A cera ardente e pingando tinha desaparecido. A irmã parecia radiante, linda, seu rosto brilhando com a luz refletida de Deus. Ela estava livre. Ela havia sido libertada do purgatório da cera, impulsionada para a glória do céu, graças à intercessão de Santa Faustina. Ela olhou para Faustina e disse simplesmente: obrigada. Essa transformação nos dá duas chaves poderosas para desbloquear nossa própria liberdade espiritual. Primeiro, nos ensina o poder de nossa oração pelos mortos. Muitas vezes, presumimos que, quando alguém morre, essa pessoa se foi. Choramos, lamentamos e depois seguimos em frente. Mas Santa Faustina nos mostra que o relacionamento continua. Temos o poder agora mesmo de destrancar as portas da prisão para nossos entes queridos. Sua avó, seu pai, seu irmão que faleceu. Eles podem estar esperando por sua oração, assim como aquela freira estava esperando pela de Faustina. Eles podem estar lidando com sua própria cera, os restos de apegos terrenos e seu rosário.
seu terço da divina misericórdia. Sua santa comunhão oferecida por eles atuam como o solvente que dissolve essas correntes. Segundo, e talvez mais urgentemente para nós, que ainda estamos vivos, esta história exige que examinemos nosso oferecimento matinal. Jesus falou a Santa Faustina muitas vezes sobre o valor das pequenas coisas. Em outra entrada, ele disse a ela: minha filha, tu me agradas mais quando meditas na minha dolorosa paixão. Mas ele também disse a respeito de suas tarefas diárias: não é a grandeza da obra que me agrada, mas a grandeza do amor com que é feita. Ouça isso de novo. Deixe isso penetrar na medula dos seus ossos. Não é a grandeza da obra que me agrada, mas a grandeza do amor com que é feita. A freira que pingava cera tinha feito um grande trabalho. Ela era uma freira. Ela deu sua vida à igreja, mas lhe faltava o grande amor. Ela tinha a forma da piedade, mas ela permitiu que o espírito de amor murchasse na rotina e no ressentimento. Jesus está nos dizendo que uma mãe que troca uma fralda com o coração cheio de amor por Deus está fazendo uma obra maior do que um pregador que fala para milhares com o coração cheio de orgulho. Ele está nos dizendo que um homem que trabalha em uma fábrica, oferecendo cada parafuso que aperta como uma oração por sua família, está construindo uma catedral no céu, enquanto um filantropo que doa milhões apenas para ver seu nome em um prédio não está construindo nada além de uma cabana de palha. A cera é o símbolo de fazer sem amar. Então, como evitamos o destino da freira de cera? Como garantimos que, quando fecharmos os olhos neste mundo, não acordaremos envoltos nos trapos ardentes do nosso próprio ressentimento? Devemos praticar a alquimia da intenção. Todas as manhãs temos uma escolha. Podemos acordar e dizer: oh não, tenho que fazer isso de novo. Ou podemos acordar e dizer: Jesus, eu te ofereço este dia. Eu te ofereço o trânsito que vou enfrentar. Eu te ofereço a conversa difícil que devo ter. Eu te ofereço a louça, a roupa para lavar, os relatórios, os e-mails. Eu os uno à tua cruz. Que cada ação seja uma gota de amor por ti. Quando fazemos isso, mudamos a substância de nossas ações, transformamos a cera em ouro, transformamos os trapos em vestes reais. Há outro momento no diário em que Jesus revela a profundidade dessa realidade. Ele mostra a Faustina que há almas no purgatório que sofrem especificamente porque quebraram o silêncio ou falaram sem caridade. Mas o remédio que ele oferece é sempre a confiança. Ele diz a Faustina: eu sou o próprio amor e a própria misericórdia. Não há miséria que possa se igualar à minha misericórdia, nem a miséria a esgotará, porque à medida que é concedida, ela aumenta. Pense na freira de cera novamente. A miséria dela era grande, o fogo era real. Mas a misericórdia de Deus, ativada pela oração de Faustina, foi maior. O fogo do purgatório é um fogo de purificação. Sim, mas é, em última análise, um fogo de saudade. A alma queima porque finalmente vê quão belo Deus é e percebe quantas barreiras construiu contra ele durante a vida. A cera queima porque não pertence a uma alma feita para Deus. Temos a chance hoje de começar a derreter essa cera enquanto ainda estamos aqui, onde é indolor fazê-lo. Nós a derretemos através da confissão. Nós a derretemos perdoando aqueles que nos irritam. Nós a derretemos fazendo uma pequena coisa hoje que não queremos fazer e fazendo-a com um sorriso, especificamente para Jesus. Imagine o olhar de Jesus sobre você agora. Ele não está olhando para o seu currículo. Ele não está contando seus prêmios. Ele está olhando para as intenções invisíveis do seu coração. Ele vê a cera de suas preocupações, seus rancores, sua relutância, e ele se oferece para tirá-la de você. Dê-me isso, ele sussurra. Dê-me o fardo, não carregue o ressentimento. Faça o seu trabalho para mim, e eu tornarei o seu fardo leve. Ao encerrarmos esta reflexão, quero que você visualize aquela freira novamente, não a visão aterrorizante da cera, mas a segunda visão. Veja-a radiante, veja-a livre. Esse é o destino que Deus quer para você. Esse é o destino que Ele quer para os entes queridos
que você nomeou nos comentários. O purgatório não é uma masmorra da crueldade de Deus, é o hospital de sua santidade. Mas podemos encurtar a estadia, podemos curar as feridas agora. Vamos fazer um pacto, você e eu, como devotos da misericórdia. Não sejamos almas de dever e reclamação, sejamos almas de amor e oferta. Na próxima vez que você se deparar com uma tarefa que o faça suspirar, pare, feche os olhos por um segundo. Imagine a freira de cera e então diga a Jesus: Senhor, eu faço isso não porque tenho que fazer, mas porque te amo. Eu esfrego este chão para ti, eu dirijo este carro para ti, eu suporto essa dor por ti. Se fizermos isso, descobriremos que a cera não gruda, descobriremos que nossas almas permanecem leves, aerodinâmicas, prontas para voar para Ele quando chegar a hora. Jesus prometeu a Santa Faustina que as almas que confiam em sua misericórdia não serão envergonhadas. Ele disse a ela: as graças da minha misericórdia são colhidas por meio de um único vaso, que é a confiança. Quanto mais uma alma confia, mais ela receberá. Então, vamos confiar a Ele nossos pecados passados, vamos confiar a Ele nosso julgamento futuro, e vamos confiar a Ele nossos deveres diários, transformando-os de correntes pesadas em asas de amor. Obrigado por caminhar no mistério do diário comigo hoje. Lembre-se dos nomes que você colocou no santuário dos comentários. Role para baixo e reze pelo ente querido de outra pessoa listado lá. Sejamos um exército de intercessores, lavando a cera do mundo com a água de nossas orações. Até nos encontrarmos novamente em seu coração misericordioso, lembre-se de que o fogo de seu amor é o único fogo que importa. Jesus, eu confio em vós.